A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos agora fazer um estudo complementar à terceira aula. Bem, o assunto foi ressurreição. Se você não viu, assista. É uma aula importantíssima, tá ok? Aqui nós temos a apostila Apocalipse Simplificado. Orientamos você a baixar ela, imprimir, encadernar, para você fazer suas anotações, tá? Conferir na Sagrada Escritura sempre e compartilhar com outros irmãos. Direitos autorais estão reservados para curso bíblico online. É proibido você fazer o uso comercial dessa apostila, porém você pode distribuir livremente, sempre de forma gratuita, sem modificar o conteúdo, ok? Precisa avisar alguma coisa para nós sobre a apostila, correções e algumas coisas, entre em contato conosco pelo e-mail contato@cursobiblicoonline.com.br. Vamos lá? Bem, a aula é muito interessante, a ressurreição de Mateus 27, versos 50 ao 54. Pois é, estaria se referindo a uma ressurreição para a vida eterna? Esse evento está relacionado à primeira ressurreição de Apocalipse 20. Será que aqui começa a primeira ressurreição? Algumas pessoas forçam o texto para dizer que ali começou a primeira ressurreição e que a primeira ressurreição vai acontecendo por várias vezes. Não, primeira é primeira, só vai acontecer lá, tá ok? Seriam esses as primícias? Vamos ver, ok? Bem, o texto em questão é esse aqui que você vê bem destacado, em Mateus 27, dos 50 ao 54. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. Algumas pessoas dizem, alguns comentaristas vão dizer que aconteceu só o seguinte: a terra tremeu, e aí de repente o que acontece? As covas se abriram, os sepulcros se abriram e os corpos foram vistos. Mas não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia está dizendo claramente que abriu os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, aí esses comentaristas vão dizer: ah não, os corpos foram jogados para fora do sepulcro por causa do terremoto. Olha, sinceramente, também isso é forçar o texto. Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, que foi o tremor de terra que ocorreu aqui, e as coisas que haviam acontecido depois disso, tiveram grande temor e disseram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. É um texto dificílimo, é um texto onde poucas pessoas comentam, algumas Bíblias, você vai ver, nem comentário tem sobre isso aqui, né? E eu fui buscar também saber como é que a igreja antiga ela relacionava sobre isso. Muito pouco se fala sobre isso, porém, uma convicção eles dão de que essas pessoas não ressuscitaram com corpos transformados, ou seja, eles não ressuscitaram para a vida eterna naquele instante. O que acontece aqui, nesse texto, é o seguinte: a morte de Cristo, o véu do templo se rasga, tremeu a terra, ou seja, ocorreu um terremoto, fenderam-se as pedras, né? Abriram-se os sepulcros. Se você lembrar, os sepulcros, na época, eles eram colocados uma pedra, como aconteceu com o sepulcro de Cristo, né? Muitos mortos foram ressuscitados, saíram dos sepulcros, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa. Só um detalhe, para que fique claro: Jesus morreu, esses mortos foram ressuscitados na morte de Cristo. Depois da ressurreição, porque tem essa expressão da impressão que eles ressuscitaram depois. Não, depois da ressurreição eles saíram dos sepulcros e entraram na cidade santa. Olha, veja bem, eles ficaram lá dentro do sepulcro 3 dias? Não. O que eu acredito é que eles ressuscitaram, e aí, se você lembrar, durante o sábado, as pessoas não iriam no cemitério porque eles iriam se contaminar, certo? E aí essas pessoas só entram na cidade santa depois da ressurreição de Cristo. Mas eles já haviam ressuscitado, e isso é um fato. Apareceram a muitos,
E o centurião, tal, que viu e as coisas que aconteceram, deram glória a Deus. Não só o centurião, como também os que estavam com ele. Eu fui buscar alguma coisa sobre o que os chamados pais da igreja, e assim eu preciso referir para você entender o que eles dizem a respeito dessas coisas, ou seja, quais são os comentários mais antigos que nós temos sobre isso. E eu achei de João Crisóstomo, olha a data dele, 349, período que ele nasceu, a 407, período que ele morreu. Ele diz o seguinte: além disso, como não basta o nome da ressurreição para explanar tudo, pois ele estava se referindo à ressurreição, pois muitos dos que ressuscitaram morreram novamente, ou seja, foi uma ressurreição temporária, como os que ressurgiram no Antigo Testamento, ou Lázaro, ou os ressuscitados por ocasião da crucificação. Ou seja, ainda naquele tempo, sempre a declaração é que as pessoas que ressuscitaram por ocasião da crucificação, eles ressuscitaram, porém morreram novamente. Não foi uma ressurreição para a vida eterna. Tá ok? Aí ele falando, não basta falar nome de ressurreição, porque ressurreição é como se fosse uma cura do corpo temporária. A pessoa curou de uma doença e depois morreu. Mas a ressurreição, Lázaro ressuscitou, mas depois morreu de novo, né? Então, você deixa claro aqui que naquele tempo ainda as pessoas já falaram sempre que a ressurreição ali não foi uma ressurreição para a vida eterna. Portanto, de fato, eles não estavam em corpos transformados. Ambrósio de Milão vai falar, em sua paixão, na morte de Cristo, os túmulos de muitos mortos repentinamente se abriram ao serem removidas suas lápides, né? Então, você vê aqui mais um testemunho de que esse texto era um texto que estava em andamento no discurso desse pessoal. Também, olha a data lá, bem antigo, né? 334 a 397, discurso de Ambrósio. Agostinho de Hipona vai falar o seguinte: ressuscitaram alguns mortos antes da vinda do Senhor, pois tanto Elias quanto Eliseu ressuscitaram mortos, mas ressuscitaram para morrer de novo. Os que o Senhor ressuscitou ressurgiram para morrer novamente, quer o filho da viúva, quer a menina de 12 anos, filha do chefe da sinagoga, quer Lázaro, foram ressuscitados de maneira diferente, não daquela ressurreição para a vida eterna. Pois todos haveriam de morrer novamente. Somente o Senhor, que é Jesus, ressuscitou para não mais morrer. Então, até então, só Jesus ressuscitou para não morrer. Tá ok? Peguei aqui 3 comentários, como 3 testemunhas da Igreja Antiga, para os irmãos entenderem que se atualmente houver algum teólogo falando não, a ressurreição ali ocorreu para a vida eterna, eles vão contra tudo que a igreja ensinou até hoje, tá ok? Então tá lá, Agostinho de Hipona concorda que somente o Senhor ressuscitou para a vida eterna até então. Outras ressurreições anteriores a Cristo, nós temos aqui o filho da viúva de Sarepta, tá a referência aí para você conferir, o filho da Sunamita, não é a Sulamita, é a Sunamita, ok? Aconteceu um evento aqui, né? Tocando os ossos de Eliseu, reviveu. Aconteceu que eles jogaram um morto na cova de Eliseu, e esse morto tocou nos ossos de Eliseu e reviveu, foi ressuscitado. Um grande milagre depois de morto, né? A filha de Jairo ressuscitou. O filho da viúva de Naim, olha, Naim não é o nome do marido, não. Naim é o nome da cidade. Então é a viúva da cidade de Naim. Aí a referência para você conferir, ok? Lázaro, ressurreição de Lázaro. E Hebreus também vai falar de uma ressurreição, onde alguns até associam com a ressurreição daqueles mortos por ocasião da morte de Cristo. Quando ele morre, essas pessoas ressuscitam. Alguns acreditam que tem relação com esse texto de Hebreus. Eu acredito que não tenha, mas eu não estou aqui para falar se esse texto está falando disso ou não, né? Mas olha aí, fala assim, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então, que dá a entender que
Alguns comentários vão dizer que isso aqui está relacionado com as mulheres aqui, seriam a viúva de Sarepta e a sunamita, tá ok? E também até a viúva de Naim. Mas alguns acreditam que isso está relacionado com as mulheres recebendo seus maridos, que seriam aquele evento lá. Mas vamos colocar uma outra situação distinta, os ressuscitados na ocasião da crucificação. Foram ressurreições que ocorreram antes de Cristo. Tá? Vamos lá. O que alguns dizem desse texto? Dizem que um grupo de santos foram ressuscitados aqui em corpos transformados e entraram na Cidade Santa no céu. O texto não fala isso, mas vamos lá. Esses seriam os primeiros a participar da ressurreição da vida eterna, para a vida eterna. Logo, deveriam ser considerados como as primícias descritas em Apocalipse 14, embora a expressão primícias nesse texto não se refere especificamente à ressurreição. E além do mais, faz parte do mesmo grupo, Apocalipse 14 faz parte do mesmo grupo de 144 mil selados em Apocalipse 7. Olha para você ver, o que faz dessa hipótese uma contradição temporal. Os de Apocalipse 7, 144 mil, estão lá no futuro, lá na frente, e todo mundo sabe disso. E esses, e que são chamados de primícias, né, foram comprados como primícias para Deus, e eu não vou expor aqui sobre toda aquela questão, porque Apocalipse 14, eu poderia explicar aqui que não tem nada a ver com isso, tá? Cada detalhe ali aponta para os santos, mas vamos lá. Se os 144 mil de Apocalipse 14 são 144 mil de Apocalipse 7, que são eles mesmos, eles estão lá na frente. Então, por que tentar associá-los com aquelas pessoas que ressuscitaram antes da ressurreição de Cristo, que foi exatamente na crucificação? Não faz sentido nenhum. Eles não entraram no céu. Essas pessoas não entraram no céu, mas em Jerusalém. O que as Escrituras dizem sobre a ascensão de Cristo ao céu? Ascensão é quando ele sobe ao céu. Primeiro, Jesus não subiu ao céu no dia da ressurreição, mas somente 40 dias depois da ressurreição. Pode conferir aqui em João 20, 17, Atos 1, 3 e vários outros versos. Teriam esses, aquelas pessoas da ressurreição ali, chegado lá no céu primeiro do que o próprio Cristo? Evidentemente que não. Concorda? Você entendeu o que eu falei? Se Jesus ressuscita e só sobe ao céu depois de 40 dias, como que essas pessoas ressuscitaram e foram para o céu primeiro? E aí não faz sentido. A Bíblia fala que eles entraram na Cidade Santa e foram vistos por muitos, não o contrário. Por exemplo, eles foram vistos por muitos e depois entraram na Cidade Santa ou no céu. Não é isso. Está falando primeiro, eles entraram na Cidade Santa e foram vistos por muitos. Entendeu? Se eles tivessem ido para o céu, então eu tinha que falar o contrário. Foram vistos por muitos e depois entraram na Cidade Santa. Mas tem outras coisas aqui. Veja bem, eles não entraram no céu, mas em Jerusalém. A expressão Cidade Santa não se refere ao céu, nem à Jerusalém celestial que descerá do céu no futuro. Por que nesse texto não se refere à Jerusalém celestial? Em todos os 4 evangelhos, a expressão Cidade Santa só aparece em Mateus 4, 5 e Mateus 27, 53. Em ambos os casos se refere a Jerusalém terrena. Por quê? Eu tenho que pegar a expressão do texto dentro do contexto do próprio livro. Olha aqui. O que está escrito em Mateus 4, 5? Então, na tentação de Cristo, o diabo o transportou à cidade santa. Será que o diabo transportou Jesus lá para o céu, para a Nova Jerusalém? Para Jerusalém celestial? Não. Mas levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Evidentemente que isso aqui se refere a Jerusalém terrena. Tá ok? Lembrando que a cidade santa só aparece em Mateus, né? E dentro do contexto do próprio livro, essa expressão Cidade Santa só pode se referir a Jerusalém atual. Até porque, né, dizer que a ressurreição dos santos para a vida eterna já ocorreu é uma heresia. Paulo fala sobre isso.
sobre Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita. Não pode dizer que a ressurreição dos santos já aconteceu. Até porque, por que eles não entraram no céu? Porque está escrito o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ok? Então, meu irmão, quem subiu ao céu? Somente Jesus que está no céu. Vamos lá. Aqui a gente tem um desenho do ocorrido. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, provavelmente as pedras que seguravam aqui, e abriram os sepulcros. Muitos dos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados e saíram dos sepulcros depois da ressurreição. Vamos lá. A questão dos pontos e vírgula que eu acabei atropelando, mas não achei esses pontos aqui no texto grego, tá? Vamos lá. Dormiram, foram ressuscitados e saíram dos sepulcros. Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Percebe? Tinha que se aparecer a muitos e depois entraram na cidade santa. Vamos ver o que aconteceu. E aqui eu coloquei a cidade santa para você entender que é Jerusalém. Você tem a cena da crucificação no Monte Calvário, fora da cidade de Jerusalém, a cidade, o templo está aqui, uma figura, né? E aqui estão as catacumbas, os túmulos dessas pessoas, os sepulcros dos que saíram. O que vai ocorrer? Acontece um terremoto, não é isso? E aí depois, a Bíblia fala que abriram-se os sepulcros e fala que as pessoas saíram dos sepulcros, né? Depois da ressurreição dele. Se eles estavam em jejum, não sei o que aconteceu, eu só sei que é assim que o texto diz. Tá ok? E aí, só depois da ressurreição, eles entraram na cidade santa, né? Lembra que deu terremoto e tudo? Então, eles vão e entram na cidade santa, que é a cidade de Jerusalém, né? E apareceram a muitos. Evidentemente, irmãos, esse texto não está falando que essas pessoas foram para o céu. Vamos lá? Ó, tremendo até agora. Vamos lá. Por que esses não podem ser as primícias? Hebreus 11 vai falar algo fundamental, porque nós, como Abraão, temos a promessa, e aí fala assim, todos estes, a lista de Hebreus é enorme, e aí você vai cair por terra aquela ideia de que crente que tem promessa não morre. Morre sim, o exemplo está aqui. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Quem tem promessa morre. Porém, isso não significa que ele não vai receber a promessa. Mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora, nesse tempo agora, desejam, eles têm sentimento, desejam uma melhor, isso é, a pátria celestial, a Nova Jerusalém. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque já lhes preparou uma cidade, que é a celestial. Aí vai ter vários versos, porque aqui vai do Hebreus 11, 13 ao 16, e aí vai ter vários relatos, e aí a gente continua do 39 para lá, tá ok? Você pode ler tudo aí, para você conferir. E continua dizendo o seguinte, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, morreram sem terem recebido a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
Você acha o quê? Deus está esperando todas as pessoas, todos os santos, para que todos sejam aperfeiçoados juntos. Todos alcancem as promessas juntos. Todos têm os seus corpos ressuscitados ou transformados. Quem ressuscitar já está com o corpo transformado para a vida eterna. Todos juntos, para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Logo, se alguém por acaso tivesse ressuscitado para a vida eterna no dia da crucificação de Cristo, dia da morte dele, quebraria esse texto. Tá ok? Por que eles não podem ser as primícias? Jesus é o primogênito e as primícias. Veja bem, a Bíblia diz aqui em Colossenses 1,18 que Jesus é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus não é só mais um dos primogênitos. Jesus não é só mais um das primícias. Ele é as primícias. Jesus Cristo, aqui está escrito Apocalipse 1,5. Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. É só ele. 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Na ressurreição tem uma sequência. Cristo, as primícias. Cristo primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Observação importante. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior, mas vou reforçar aqui. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, quando? Na vinda de Cristo nas nuvens. Ele vai vir sobre as nuvens, quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro. E vamos encontrar com ele nos ares, junto com os demais irmãos que terão seus corpos transformados. Quem está vivo não vai ressuscitar, é lógico, ele já vai ter o corpo transformado. E a transformação do corpo vai ser no abrir e fechar de olhos. Não é isso? Mas vamos lá. Aí, às vezes, algumas pessoas, para poder, distorcer o texto, faz isso aqui, ó. Está errado, está escrito aqui errado. Mas cada um por sua ordem. Cristo, aí eles inserem, vírgula, não existe isso. As primícias, que seriam aqueles irmãos que ressuscitaram lá mediante a crucificação, seriam as tais primícias. Depois, ou alguns outros, colocam essas primícias, sabe como? Como se fosse alguém que foi num arrebatamento, um suposto arrebatamento, a qualquer momento subiram como primícias. Está errado também. Cristo é as primícias. Depois, os que são de Cristo, quando? Na vinda dele. Quer ver? Só pegar o contexto. 1 Coríntios 15, 20 ao 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias. Quem é as primícias? Cristo. Só ele, dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão, futuro, todos serão vivificados em Cristo. O que é vivificado? Um corpo morto recebe vida, ou seja, ele ressuscitou. Mas isso é futuro, todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, como está escrito aqui em cima. Cristo é as primícias. Depois, os que são de Cristo, quando só mais uma vez, na sua vinda. Não vai existir várias etapas da primeira ressurreição. É uma vez que vai acontecer e é na vinda do Senhor, nas nuvens, em glória. Ok, meus irmãos? Eu espero que você tenha gostado desse estudo, que Deus te abençoe, ore por nós, ore mesmo, tá? Eu sei que muitos irmãos têm orado e eu queria agradecer de coração para que o Senhor venha estar abençoando a minha vida, a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, ok? Abençoe o seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa consolar você todos os dias da sua vida, ok? Um forte abraço e eu desejo que você venha estar acompanhando os demais estudos do Apocalipse Simplificado e ore por nós e abençoe, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, tudo, e que o Senhor possa abençoar também todas eu queria falar assim das suas finanças, né? Nós estamos passando por um momento difícil nesse país, que o Senhor possa abençoar o seu emprego, a sua finança e tudo mais, tá bom? Abençoar a sua vida espiritual, te confortar, te consolar, te sustentar nesse período também em que alguns irmãos não estão podendo congregar por ocasião do que está acontecendo aí, né? Então, dessa quarentena,
Então, que o Senhor abençoe você poderosamente, tá bom? Deus abençoe.